voz que você tem ouvido, querido? Que voz que você está ouvindo? Eu lembro, querido, quando meus filhos eram crianças, e eu pegava eles, nós ia passear para alguns lugares, ia lá para o sul de Minas. E lá no sul de Minas tem uma cachoeira chamada Cachoeira do Pezão. A gente entrava conversando todo mundo, e quando a gente ia aproximando perto da cachoeira, era muito grande. E cai uma queda de água muito grande. E quando a gente ia aproximando perto da cachoeira, a gente estava conversando, não dava mais para ouvir a voz de ninguém. Ninguém conseguia comunicar mais, assim, quando estava pertinho da cachoeira. Cada queda d'água era muito forte, e o barulho era muito alto e transpassava qualquer conversa, qualquer barulho, qualquer voz que estava ali, ninguém ouvia mais nada. E eu entendi, querido, aquela voz que está ali em Apocalipse 14, 2, né? Que fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. A voz do Senhor, ela cobre qualquer outra voz. E um dia eu ministrei essa palavra para os meus filhos, eram pequenos, acho que eles nem lembram disso. Mas eu vou mandar o vídeo, talvez eles vão lembrar. Eu falei, a voz de Deus é isso. É como a voz de muitas águas. Está lá em Apocalipse 14, 2. E quando você está num lugar desse, você não consegue conversar, não consegue ouvir outra voz, a não ser o barulho da água. E eu trouxe uma revelação para eles. Eu falei assim, quando você está ouvindo a voz de Deus, você não escuta mais a voz de ninguém. Observa quando nós estávamos lá, nós estávamos conversando, começou o barulho da água, você não via mais a voz de ninguém, só aquela voz. Eu quero falar para você, que voz você está ouvindo, querido? Porque quando você está ouvindo a voz de Deus, você não escuta a voz de ninguém. Quando a voz do Senhor vem até o teu encontro, quando você está ouvindo Deus falar contigo, você não escuta a voz de ninguém, nenhuma outra voz entra na tua vida. Porque eu lembro quando a gente chegava naquele lugar, ninguém conseguia mais conversar, não dava mais para ouvir. Você ficava, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Quando você está ouvindo a voz de Deus, você não ouve a voz do teu adversário, você não ouve voz de palpiteiro, você não dá ouvido à voz da serpente, porque quando você está no jardim do Éden, você está propício, como Eva, a ouvir a voz da serpente. Mas quando você está no Getsemane, onde Jesus ouvia a voz do Pai, ouvia a voz do próprio Deus, você tem que saber que voz você quer ouvir, a voz de Deus ou a voz da serpente. E a palavra de ordem é, querido, quem ouve a voz do Senhor, que é a voz de muitas águas, ele não ouve a voz de ninguém. Ele não ouve conselhos errados de ninguém. Ele não ouve palpite de ninguém, porque ele está ouvindo a voz do Senhor. Lembra do primeiro amor? Que todo mundo chamava você de louco, de fanático, de rato de igreja, porque você estava ouvindo a voz de Deus, você não estava nem aí. Você estava, querido, andando e pisando, e não estava nem aí, porque você estava ouvindo a voz de Deus. Mas chega um momento na nossa vida que a gente para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos outros, ouvir a opinião dos outros. A voz do Senhor é como voz de muitas águas, ela encobre qualquer voz. Quando você está nos caminhos do Senhor, querido, você está naquele primeiro amor contínuo. O amor de Deus está sobre a tua vida e nenhuma outra voz encobre a voz de Deus. Amém, querido? Se alguma voz que está vindo, está desvirtuando o teu caminho, querendo direcionar você para caminhos errados, tome cuidado que essa voz não é a voz de Deus. A voz de Deus encobre todas as vozes. Fica na palavra do Senhor, que esta palavra venha falar no teu coração. Escolhe o Getsemane, não o Jardim do Éden. Existem dois jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane. Lá você vai ouvir a voz de Deus e nenhuma outra voz vai cobrir a tua voz. Amém, querido? Que Deus abençoe. Se o diabo entrou para falar no teu ouvido alguma coisa, que ele seja repreendido em nome de Jesus. Que Deus fale contigo grandemente. A paz do Senhor.